Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, para começar o fim de semana em grande. Bom dia, bem-vindos ao Plano Estratégico. Não, eu não sou a Celina Pereira. Celina não vai estar connosco nas próximas semanas, mas temos connosco a nossa especial convidada, Adelaide Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos lá em casa também. É um prazer estar aqui convosco e espero que este café da manhã seja tão prazeroso para os ouvintes quanto vai ser para nós, com toda a certeza. Pois sim. Bom dia, Márcio. Bom dia, Raul. Tudo bem? Onde está a Celina, pá? A Celina, já agora deixamos a recomendação, a Celina está em ensaios gerais, vai estar ao longo dos próximos sábados a trabalhar na peça Os Gladiadores do Teatro Experimental do Funchal, que está prestes a estrear e que naturalmente recomendamos. Muito bem. Vamos então a isso. É a estreia da Adelaide Ribeiro no Plano Estratégico. Não sabes onde te estás a meter, mas enfim. Já estou com medo, mas... Não há nada a temer. No Brasil é que tem a temer. Vamos começar precisamente por ti. Se há algum tema em especial que te apeteça destacar na semana que passou? Na semana que passou, tivemos uma semana cheia de coisas e de notícias boas e más, e é inevitável passar ao lado das notícias relacionadas com o intempério, mas há uma notícia que saiu no domingo que me diz particularmente, tem a ver com a violência doméstica que cresce a olhos vistos, e portanto essa chamou-me particularmente a atenção pelos dados, e sobretudo fiquei à espera, tenho que o dizer com toda a honestidade, fiquei à espera de reações ao longo da semana a essa notícia que foi adiantada pelo Diário de Notícias, e portanto estava à espera de mais e efusivas reações a esses dados, mas essa marcou-me de forma particular. Só para enquadrar, foram dados da Associação Presença Feminina que foram divulgados e que são assustadores, à semelhança de outros que foram recentemente trazidos a público, que referem 85% de situações no namoro. Sim. Em que os próprios intervenientes consideram normal que haja violência. Aliás, esse foi um estudo nacional, e a amostra, também temos que o dizer com alguma honestidade intelectual, e a amostra também foi reduzida. Entraram nesse estudo, se não estou em erro, alunos de duas escolas da região. Portanto, salvaguardando a questão da amostra e do universo, esses dados são realmente preocupantes. Ver adolescentes e jovens com esse pensamento é de facto preocupante. E isso obriga, desde logo, a um plano de intervenção estruturado em várias áreas, educação, saúde, etc., no sentido de inverter estes dados, e é neste sentido que eu digo que estava à espera de outro tipo de reações logo no imediato. Portanto, se calhar ainda não é tarde, vamos aguardar. Vamos aguardar, mas entretanto já se passou praticamente uma semana. Sim, estava à espera de algumas reações. Nesta como noutras áreas, há capelinhas, e cada um trabalha para si. Até ainda há pouco, em conversa com o Márcio, ele referia nas associações de proteção e defesa dos animais. Também acontece o mesmo. Cada um trabalha para si. Pois, falta articulação, obviamente. Cada um tem a sua agenda também, que muitas vezes é política. Exato. É que no meio de associações beneméritas também há muita ambição. Não precisamos olhar para isto com ingenuidade. Existe. Sim, é possível. Há ambições pessoais também em jogo. E alguma expectativa de benefícios sociomateriais. Talvez, mas o que importa relevar de tudo isto é que os vários estudos que vão aparecendo, os vários dados que nos chegam, são todos eles assustadores, deveriam provocar uma reflexão séria
nos titulares de cargos políticos e, na sociedade em geral. Exatamente. E o que acaba por acontecer é que dissipa-se, não? Como a névoa. Exatamente. E ninguém pega neste tipo de estudo e de dados que nos chegam, que são muito importantes para fazer alguma coisa de concreto. Exatamente. Por exemplo, mesmo em relação, só para fechar este assunto que me parece importante referir, é importante saber, portanto, esse problema da desarticulação entre várias instituições é um problema recorrente, não só em relação a este fenómeno, mas em relação a muitos outros. E é importante saber também, tratando-se de uma questão tão importante e tão grave, sobretudo aqui em termos regionais, aliás, em termos nacionais também, mas na região tem um peso, os números são, de facto, devastadores. Seria importante também perceber-se o que é que estas instituições estão a fazer e como é que avaliam o que estão a fazer, ou seja, que tipo de supervisão é feito em relação à estratégia que está no terreno, ou seja, não podemos esperar que os problemas se resolvam se usarmos sempre as mesmas estratégias. E se uma estratégia durante um ano, por exemplo, ou um espaço temporal pré-definido não resultou, seria importante saber que estratégias se tomaram no período seguinte, no sentido de inverter esta realidade. Julgo que aqui, não desfazendo, obviamente, o trabalho meritório destas instituições, aliás, ele é conhecido e é importante que elas existam, era importante também que se refletisse sobre o tipo de intervenção, sobre as modalidades de intervenção e sobre a supervisão que é feita em relação às estratégias adotadas ou não, no sentido de se alterarem as estratégias, se assim tiver de ser, ou de pelo menos tentar utilizar metodologias diferentes, intervenientes diferentes, recursos eventualmente mais diversificados, no sentido de chegar a estas populações, à população feminina e masculina, porque é importante dizer que estas questões da violência doméstica, que atingem maioritariamente as mulheres, também atingem os homens. Mas mesmo que só atingissem as mulheres, seria sempre uma situação para resolver entre homens e mulheres. Portanto, é errado pensar-se que este tipo de questões pertencem apenas a um segmento etário. E, portanto, a violência não é uma questão de género, a violência é uma questão de direito. A violência contra as mulheres ou contra o que quer que seja, é sempre uma questão de direitos humanos e, portanto, é uma questão que deve implicar e envolver homens, mulheres, organismos públicos, entidades políticas, a sociedade civil em torno destas questões. E é importante também que a sociedade civil comece também a reivindicar e a querer explicações sobre o tipo de supervisão que é feita, por exemplo, a este nível, e a envolver-se nestas questões. Mais, porque nem todos os adágios populares são verdadeiros. E entre marido e mulher, todos devemos meter a colher quando é preciso. Exatamente. É preciso que não se esqueçam, é importante que não se esqueçam disso. É importante até porque a violência doméstica é crime público. Exatamente. E como tal, deve ser denunciado sempre que seja perceptível. Exatamente. Isso é um exercício de cidadania, aliás. De cidadania, precisamente. Passando a um outro, que é para fecharmos os temas menos agradáveis, ou desagradáveis mesmo, e começarmos a avacalhar fortemente, vamos falar Posso? Só uma chega séria. Ainda não chegámos aos 10 minutos de programa, ainda podemos ser um pouco sérios, mas pouco. Porque estamos naquela fase preambular de mansidão. Ainda estamos na fase do foreplay. Portanto, a Adelaide referiu o temporal e não é demais. Neste momento parece que já há alguma a tal calmaria que precede e sucede à tempestade, a bonança. Parece que se está instalando, mas é preciso tirar, como sempre, ilações. Infelizmente há uma vítima elementar, um turista britânico. Presume-se, não apareceu. Mas em termos estatísticos, o que é tramado neste momento na estatística é um desaparecido. Mas não sei, presumivelmente. Sabes, a questão dos desaparecidos, até no 20 de fevereiro ainda temos desaparecidos, não é? Estatisticamente, o que é um pouco absurdo. Acho que há um prazo legal para ser considerado. Em termos legais, as famílias têm direito à sucessão, obviamente, porque não vão esperar uma eternidade para alguém que está desaparecido.
Exatamente. Ainda para mais neste contexto tão dramático. Sim. Mas basicamente sobre isto, depois já lhes passo a palavra, o que eu queria dizer é que há muitos danos registados e mais do que nos estarmos sempre a preocupar com os valores que vão ser alocados à reconstrução, é preciso cada vez mais investir na prevenção. Exatamente. E é preciso, continua a não haver um plano de emergência, principalmente no principal centro. Plano estratégico? Não estratégico, não é coisas para vender a nona. Ok. Sim. É algo tão básico que tem a ver com bom senso, acima de tudo. Que Indiscutivelmente. É haver um plano de emergência que seja ensinado nas escolas, que seja divulgado publicamente, que as pessoas saibam. Temos uma cidade, uma capital, que é atravessada por 3 ribeiras. Temos uma série de situações de risco que têm sido potenciadas ainda mais pelos incêndios e por uma série de... Toda a gente fala nisso, os jornais falam, fazem-se conferências, fazem-se ciclos disto e daquilo. Mas continua a não haver, tal como no turismo continua a não haver um foco e um plano. Continua a não haver um plano de emergência para catástrofes naturais. Coisa tão simples como, se acontecer determinada situação, há ruas que toda a gente já sabe, estradas, vias que estão destinadas são dedicadas exclusivamente à entrada e outras que ficam alocadas só à saída. E as pessoas já sabem que pegam no seu carrinho e vão para aquela rua que naquela rua só se está a sair do Funchal. Exato. Na outra é só pessoas que estão a entrar para ir para as suas zonas, para as suas casas. E uma série de outras coisas que podiam ser pensadas. E eu não sendo especialista na matéria, acho que há coisas que são de bom senso. Há coisas básicas que não se põem. Por exemplo, a questão do aviso sonoro faz-me imensa confusão. Por exemplo, temos nos Estados Unidos exemplos de cidades inteiras que têm esse sistema no que toca à prevenção, por exemplo, de tornados. Um aviso sonoro para aquelas populações que estão junto ao leito das ribeiras torna-se essencial quando a catástrofe acontece, por exemplo, à meia da noite. Exato. Por mais que haja um sistema, e há, pelo que eu percebi, de mensagens de emergência através das redes móveis nacionais, lamento, mas à meia da noite, quando alguém está em sono profundo, não vai olhar para o telemóvel, nem vai... Claro. E penso que não seria nem descabido, nem muito custoso ao erário público ter um sistema sonoro de aviso das populações em maior risco. Porque sim, mas o sistema sonoro tem que ser acompanhado de algo... prevenção, sim, porque senão podemos provocar um alarmismo ainda maior e os resultados são ainda piores. Agora, para além de que seria uma forma de potenciar os dotes de Raquel Coelho, por exemplo. Da Raquel Coelho, porque não? Há que dar proveito às ideias. Não, mas na questão séria, por exemplo, 1803, o toca-rebate dos sinos funcionou, salvou muitas vidas. Hoje em dia não há ninguém que vá para a Torre da Sé tocar o sino de rebate. Sim, mas deixa-me dizer-te, Márcio, que independentemente dessas questões, e julgo que é pertinente a tua observação, devemos equacionar uma série de medidas de prevenção e tudo o resto, mas também é importante que as pessoas se consciencializem. Eu não sei em que circunstâncias é que este desaparecido que lamento profundamente... Penso que foi uma aventura fotográfica. Exatamente. E as pessoas muitas vezes também são, portanto, há que dizer isto com honestidade, muitas vezes também são alertadas e abusam um pouco deste espírito aventureiro, de apanhar um melhor clique, etc. E, portanto, também se põem a jeito. É evidente que isto não é generalizável, não é? Mas não sei se este será um desses casos, por aquilo que eu ouvi, julgo que estava a tirar uma fotografia, mas é assim, é importante. E este tipo de situações, por mais que se avise, por mais que se alerte, portanto, esse tipo de situações passa também por consciencializar as pessoas que há momentos para tudo, momentos para apanhar os melhores
cliques, desde que não ponha em risco a sua vida. A própria vida dos E, outros. portanto, embora aquilo que tu dizes seja importante e equacionar uma série de medidas de prevenção, é importante também que as pessoas tenham alguma consciência, e eu já vi, quer nesta situação, quer noutras, pessoas que são profundamente inconscientes e irresponsáveis. E, inclusivamente, vi pessoas que são inconscientes e irresponsáveis com filhos. Pois. E, portanto, eu já vi situações dramáticas e, inclusivamente, alertar as pessoas. Eu cheguei a fazê-lo e as pessoas não até reagiram mal, porque realmente nós não temos nada a ver com a vida das pessoas, não é? Mas temos que ter este sentido cívico. É daquelas frases que cada vez que ouço irrita-me, que é quando chamamos, eu então também sou terrível nisso, quando vejo uma coisa errada, a minha mulher está-me sempre a dizer: ainda has de apanhar no focinho. Ainda não aconteceu, mas provavelmente um dia há de acontecer. Candidatos a dar no focinho do Raul, por favor, dirigam-se à porta do JM. Ok. Nos próximos 45 minutos, 45 senão já não minutos. apanho. Exato. Se apanharem o Márcio, ele recebe. Eu recebo com todo o Recebe gosto. com todo o gosto. Mas o que se ouve muitas vezes e que mostra bem a maneira das pessoas pensarem é: és dono disto. Isto até eu. Então vai, mas é bom. Ok. Mas a mim já me disseram pior. Cubana, vai para a tua terra, vai dar ordens para a tua terra. Já me disseram isto também. Portanto, já. E portanto, eu a partir de agora só dou esses conselhos quando estiver na minha terra. Porque aqui corro o risco de ser excomungada. Isso acontece em qualquer escala. Vai para a tua terra Monhé, vai para a tua terra preto, vai para a tua terra brazuca ou ucraniano, e chega o cubano, e depois até chega ao ponto de vai para a tua terra velhão. Pois, exato. Portanto, eu não estou a olhar para ti, é só por acaso, Márcio. Olha, mas posso fazer um parênteses javardo? Podes fazer todos os parênteses. Podes. É uma depressão tropical, certo? Esta coisa que nos atingiu, que nos assolou. É depressão tropical. Lamento, mas acho que devia se chamar bipolaridade tropical. Por quê? Porque ora vento, ora chuva, ora sol. Ora vento, ora chuva, ora sol. Então é tripolaridade. Tripolaridade. Eu gosto desse conceito. Tripolaridade tropical. É pior que o ex-presidente do PS. Vamos mudar. Não. O vento deve ter feito danos Antes, estamos aqui a prometer a avacalhança, mas antes de entrar oficialmente nesse período, eu vou aproveitar a presença da Adelaide, porque as pessoas gostam de saber destas coisas, que é a Adelaide Ribeiro, como muitos devem saber, esteve durante pouco tempo, que ela já vai dizer exatamente quanto, na Assembleia da República, a muito bem nos representar em substituição. Tirem-me deste programa. Mas o que nós queremos ouvir, e que os nossos ouvintes também com certeza gostariam de saber, é um pouco de como foi essa experiência. A cantina é assim tão boa? Come-se razoavelmente bem, sim. Mas para além disso, para ser precisa, estive na Assembleia da República desde dia 1 de novembro, foi feriado, portanto a entrada há 2, até ao dia 28 de janeiro. E foi de facto uma das experiências mais interessantes da minha vida, até porque, primeiro porque encarei esta experiência como uma aprendizagem, nem tinha a presunção de mudar alguma coisa, de fazer muito, tendo em conta as circunstâncias em que me encontrava, portanto muito provisoriamente, e portanto encarei esta experiência como esta passagem como uma grande experiência, como uma oportunidade de aprender e de me enriquecer também como cidadã e como política também, porque eu, ao contrário de muita gente, eu considero-me política independentemente dos cargos políticos que possa vir a ter ou que tive, que é coisa que muitos políticos nunca saberão o que é. Muitas pessoas que têm cargos políticos são tudo menos políticos. Vivem da política. Eu sou política por natureza. Política, e distingo aqui a questão da política e da partidarite. Portanto, para mim, ser política é ser uma cidadã implicada, independentemente do contexto em que me encontre. E, nesse sentido, eu assumo-me como política, independentemente de qualquer outro cargo. Portanto, sendo eu uma cidadã implicada,
quer na minha vida profissional, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida social, eu serei sempre uma cidadã implicada. Fui educada dessa maneira, fui educada para o exercício da cidadania, fui educada para a implicação na sociedade em que vivo, fui educada para transformar positivamente a sociedade em que estou inserida. E, portanto, eu serei sempre política, independentemente de ter estado na Assembleia da República, ou de estar na escola onde sou diretora, ou nos outros espaços onde me movimento, serei sempre. Esta é a primeira distinção. E, portanto, tendo eu este espírito, foi muito importante também enriquecer-me neste sentido e ver como é que as coisas funcionam depois nos lugares de decisão. Inclusivamente a questão da retórica política, que tem nuances muito interessantes e que me permitiram também desenvolver competências que eu não tinha, ainda não tive a oportunidade de as aplicar, obviamente, nem sei se algum dia vou ter, mas de qualquer forma são também importantes para o exercício, inclusivamente da minha própria profissão e para o exercício de cidadã que faço questão de ter e que não abdico de ter. Portanto, feita esta nota prévia, também devo dizer que tive muita sorte pela forma como fui acolhida pelo grupo parlamentar. Eu tenho que reconhecer que também tenho uma personalidade que ajuda, portanto, rapidamente tenho uma capacidade de adaptação boa, posso dizer isto sem qualquer presunção, e que ajudou imenso, e também tenho facilidade em criar empatia, o que foi ótimo porque permitiu-me fazer amizades num curto espaço de tempo. Na primeira semana eu já convivia com praticamente todos os deputados e tive a sorte de, graças a esta empatia, ter feito amizades extraordinárias que foram muito importantes para mim. Fiz amizades com deputados a quem eu já reconhecia elevada competência e admirava e que me ajudaram imenso e que me deram muita coisa, independentemente daquilo que eu poderia fazer, que não era muito, obviamente, e portanto foi de facto uma das experiências mais ricas da minha vida. De resto, em termos de intervenção, eu entrei em plena aprovação do Orçamento de Estado, portanto numa situação de tensão, porque a aprovação do Orçamento de Estado exige, do ponto de vista dos bastidores, grandes momentos de negociação, de ponderação, de discussão, e portanto eu tive a oportunidade de passar por isso, o que foi muito, muito, muito interessante. Tive a preocupação, foram dias extremamente cansativos, porque eu, também faz parte da minha natureza, o gostar de aprender. E eu queria aprender tudo e apreender tudo, inclusive o processo, o que tinha acontecido antes, para também saber e ter consciência do que estava a acontecer. E, portanto, posso dizer que nos primeiros dias eu cheguei a fazer 3 diretas, não seguidas, mas fiz várias diretas porque queria ter noção do que estava realmente em causa. E, portanto, eu soube que ia para a República 2 dias antes de dar entrada. Já me tinham dito que as festas na Assembleia são da rumba. Não foram festas. Não. Aqui tenho que dizer com toda a honestidade, esses momentos, há momentos, eu tive momentos de sair da Assembleia da República, eu e os meus colegas, às 3, 4 da manhã, por exemplo, há reuniões, sobretudo quando estava em causa a aprovação de matérias suscetíveis de discussão e de discordância, em que tivemos reuniões que são normais em todos os grupos parlamentares e no meu também, obviamente, e saímos tarde da noite para definir estratégias, intervenções e todas essas questões, inclusivamente questões relacionadas com a negociação entre os partidos que fazem coligação. Quer dizer que tu não tinhas antes nenhuma expectativa de ter essa oportunidade de ir até à Assembleia, ou já tinha havido algum indício? É assim, eu tive uma conversa quando do convite que me foi endereçado para integrar a lista. Eu tive uma conversa que vou manter secreta entre mim e o então líder do Partido Socialista, Carlos Pereira, em que nessa altura e verbalmente me foi dada alguma expectativa, que é entretanto e que eu prefiro manter exatamente como estava. De qualquer das formas, não estava, portanto, depois com o decorrer da situação e depois de conseguirmos eleger dois deputados, e também tenho que assumir aqui com toda a honestidade intelectual que me caracteriza, não tenho a presunção de achar que a minha presença na Assembleia da República seria mais vantajosa do
do que qualquer um dos meus colegas que lá está. Portanto, tenho profundo respeito, quer pelo Carlos Pereira, quer pelo Luís Vilhena, que foi, aliás, o Luís Vilhena foi uma pessoa que me acolheu muito bem, que foi muito importante para mim porque me pôs a par toda a situação, teve esse cuidado, portanto foi incansável na forma como foi pondo a par, porque nem sempre é fácil, porque os nossos timings são diferentes, porque ele estava integrado em comissões que eu não estava, e é muito difícil, mas dentro das suas possibilidades, o Luís Vilhena foi um companheiro fantástico. Ainda bem. E o relacionamento, estas inconfidências a que eu gosto, tenho um lado do cor-de-rosa sem... Não olhes para mim assim, não é isso que eu quero dizer. O relacionamento com os outros deputados que foram eleitos pela Madeira, Paulo Sá... Também muito cordial. Eu tenho uma forma de estar na política muito minha. Lá está, porque para mim política é evidente que tenho a minha ideologia, os meus valores. Sou socialista e respiro socialismo até pelas influências familiares que tenho, mas sobretudo decidi ser socialista de forma muito consciente. Li muito, observei muito para poder dizer sou socialista. Não significa que eu corrobore tudo o que muitas vezes, ou todas as decisões do meu partido, e que eu corroboro muito menos todos os líderes do meu partido. Porque uma coisa é o partido e a sua ideologia, outra coisa é aquilo que os líderes fazem disso. Portanto, são coisas bem distintas. Mas independentemente de eu ser uma socialista convicta, eu tenho um profundo respeito pela democracia e pelos adversários políticos. E, portanto, também não tenho a presunção de achar que o lado certo é sempre o lado do meu partido. Ora bem. E, portanto, esta visão permite-me ter um relacionamento cordial e de profundo respeito e até de aprendizagem com os outros partidos e com os protagonistas, alguns, portanto, há protagonistas em vários partidos que eu respeito imenso. Pela coerência, posso até discordar, mas há uma coisa que eu privilegio imenso, que é a coerência política. É sempre respeitável. E há políticos que são de uma incoerência atroz e que nos fazem duvidar do verdadeiro sentido de se estar muitas vezes na política. Uhum. Só mais uma inconfidência. É verdade que a Sara é sempre a primeira a chegar ao Parlamento? Eu não tenho dados que me permitam confirmar isso, mas de facto noto que ela é uma pessoa extremamente atenta. É só porque é Sara Madruga. Não, mas eu não estou aqui. Olha, eu tenho. É uma piada. Não, eu tenho. Ela madruga. Não sei se ela madruga. Porque há uma coisa que eu sei. Eu não madrugo, sou pontual. E tento ser pontual, mas não madrugo. Portanto, também não estou em condições de dizer que ela madruga, porque como eu não sou propriamente uma mulher madrugadeira, não estou em condições de afirmar que os outros são, não é? Mas eu às vezes dou muitas voltas só para fazer uma piada. Não, mas, sabes uma coisinha? Primeira vez que entrei ali primeira vez que visitei a Assembleia da República e que entrei no hemiciclo, achei aquilo tão pequeno. É mais pequeno. A televisão dá, de facto, dá-nos a ideia de uma amplitude que não existe, de facto. Eu também tive essa ideia. Mesmo nas galerias, é pequeno. São maiores os corredores. A mim intimidaram muito mais os corredores da Assembleia do que propriamente o plenário, porque o plenário na televisão parece muito mais imponente. É imponente, de facto, mas como parece muito maior, eu estava à espera, de facto, de ver uma coisa assim mais imponente, e grande e tal, e engana. Os corredores, aquilo sim são autênticos labirintos. Eu posso dizer que nos primeiros dias cheguei a ligar à minha assistente para me ir buscar, porque eu perdia-me sempre até chegar ao meu gabinete. Pois, e aqui já temos uma boa explicação porque é que por vezes os projetos de lei se atrasam. É por causa dos labirintos. Mas não tenham dúvidas, é difícil. Bem, vamos então agora interromper para ter um momento de poesia, se me permitem. Ai meu Deus. Tão bonito. Porque o ex-presidente do PS Madeira, Carlos Pereira, tem estado muito ativo, como sempre, aliás, nas redes sociais. Ai, medo. Só que agora com alguma dificuldade em definir exatamente um debate, porque tem que continuar a bater no PSD, logicamente, mas também tem que bater na nova direção do PS. Então faz acusações e no pai do arroz de Lapas. Exatamente. Okay. Essa foi uma delas. Eu tomei conhecimento do episódio do arroz de Lapas através de um post de Facebook de Carlos Pereira. Enquadrando a questão,
o presidente, repare, diremos que, de facto, o Emanuel Câmara, o paizinho de todos os pratos, participou no Português num repasto. Não foi panelo? Da Academia das Carnes ou de uma coisa dessas que é de comer. No mexilhão? Não foi, não. E reivindicou a paternidade do arroz de lapas. Ele já em tempos tinha quase dado a entender que era o autor do panelo, o inventor do panelo, e agora não foi para ele que reivindicou, acho, para um familiar. Ou familiar. Do Porto Menezes, portanto, o arroz de lapas também foi. E Carlos Pereira pegou nisso e com tanta violência, quando se fala tanto em violência doméstica, estão a discutir o arroz de lapas. Não deixa de ter uma certa razão, mas é completamente descabido este tipo de argumentação. É como dizer, não se vai-se falar de bife de atum quando há tanto abandono escolar. É descabido. Não falas em bife de atum, que o homem ainda se lembra de reivindicar a paternidade do atum. O post da semana, para mim, foi, e vou passar a ler, chama-se Nota de Fim de Semana. Oh meu Deus, tirem-me deste programa. Foi no domingo passado. Como e então, compreendo. Isto é tudo criptografado, é tudo com mensagens subliminares. Um falso humilde é um falso. Um falso simpático é um falso. Um falso independente é um falso. Um falso cumpridor é um falso. Um falso rigoroso é um falso. Um falso tolerante é um falso. Um falso respeitador é um falso. Um falso democrata é um falso. Um falso capaz é um falso. Portanto, um falso é um falso. E agora, o exercício que lhes proponho, como um momento cultural do programa Não Fujam, que é simplesmente desta sequência de falsos eliminar os S's. Então vou passar a ler. Mas como se fosse uma espécie uma espécie de João Vilaré de Pacotilha. Ai meu Deus, que esta promete. Não. Portanto, é o falso sem esse. Um falo humilde é um falo. Um falo simpático é um falo. Um falo independente é um falo. Um falso cumpridor é um falo. Um falo rigoroso é um falo. Um falo tolerante é um falo. Um falo respeitador com licença é um falo. Um falo democrata, venham todos, é um falo. Um falo capaz, muito bem, é um falo. Comprida. Portanto, um falo. É um falo. É um falo. Olha, eu falo sobre isso. Exatamente. Como é que detetas um falo democrata? Não me perguntes isso, que não faz distinção de orifícios. Ok, adeus, até amanhã. Ok, esta é o que se chama catrapum. É o que chamam catrapum. Eu volto no arroz de lapas, aviso já. Exato, o arroz de lapas. É o arroz de lapas. Estávamos em arroz de lapas, o que isto dá. Sim. Por falar em arroz de lapas, Adelaide, tricky question. Um balanço aos primeiros 40 dias de Emanuel Câmara como presidente do PS Madeira. Bem, um balanço aos primeiros 40 dias. Podes sempre dizer que o balanço é do vento. O balanço. Eu, para já, exatamente. Não, e ultimamente tem sido mais. O balanço tem sido maior devido também às condições atmosféricas, mas considero que tem feito aquilo que é esperado ser feito de um presidente de um partido socialista, de um partido. Portanto, uma das resta saber, também ainda não teve tempo para pôr em prática tudo aquilo que foi decidido em Congresso e que fez parte da sua moção, mas para já, numa primeira análise, parece-me estar a conseguir unir, sobretudo aquele grupo parlamentar, parece já dar sinais de uma maior união, até pelas notícias que vão sendo veiculadas pelos órgãos do partido. Parece haver uma maior coesão entre o grupo, não sei até que ponto é efetivamente assim, mas é a imagem que deixa transparecer. Por outro lado, também não sei se e desconheço, e portanto também não gosto de falar do que não conheço. Uma das promessas de Emanuel Câmara
era da necessidade de uma maior articulação entre os vários órgãos do partido, quer os regionais, quer os nacionais, quer a Europa. Eu ainda estou à espera dessa articulação, e acredito que sim, que irá cumprir, mas para já eu ainda não tive assim dados concretos dessa articulação, mas também ainda é cedo, portanto ainda há pouco tempo decorreu a primeira Comissão Regional e portanto os órgãos têm que se reunir para colocar em prática, obviamente, a moção que ganhou maioritariamente e que eu espero que venha a ser cumprida. Pronto. Márcio, Diz-me. opina. O que eu acho do pai, do arroz de O que lapas... achas destes primeiros 40 dias? Bem, eu não estou a par do que se passa no grupo parlamentar, nem qual é o tipo de... Eu estou a ambiente. falar daquilo que é visível, Sim, mesmo nas redes sociais, na Mas comunicação social. Como me falta aquela intuição socialista para vislumbrar o que é normal num grupo parlamentar socialista, acabo por ter uma visão se calhar um pouco mais dispersa. Agora, de facto, nota-se que o PS está mais presente na vida pública regional. Sim, isso é um sinal. E isso é positivo. Gosto De arroz de lapas. de arroz de lapas, sem dúvida. Peço ao Emanuel Câmara que não se aventure a reclamar a paternidade da carne da noite, porque senão vamos ter problemas. Sim, esse é de São Jorge. Esse é de São Jorge, aqui ninguém me toca. Se bem que o nosso amigo Gil Rosa é capaz de achar que é de Santana. Mas... É capaz. Aliás, a roda e o fogo foram inventadas lá também. Mas tenho uma boa impressão. Posso dizer francamente que estou surpreendido com a atuação nestes primeiros 40 dias. Pela positiva. Eu esperava qualquer coisa um pouco mais híbrida. E não, de facto, o Emanuel Câmara tem marcado presença. Sim, quando tem de estar, está. E julgo que tem sido oportuno nas intervenções que tem feito. Portanto, também o primeiro impacto é bastante positivo. Mas lá está, ainda é o começo. E acredito até porque tem uma equipa capaz, portanto, e julgo que estão reunidas as condições para fazer um excelente mandato. Haveria quem esperasse talvez uma direção à moda do CDS, bicéfala. Isto estava a correr tão bem. Estava a correr tão bem. Lá vens tu com o bicéfalo e com essas coisas. Não, está tudo muito claro na direção do PS, não venhas cá com coisas. Aliás, eu acho uma lógica da maior coerência e muito alicerçada na cultura ocidental e na tradição ocidental. Primeiro chegou o pai e depois o filho redentor. Não é? Ora bem. Pai das lapas, primeiro. E do panelo, porque não? Eu acho que Não me digas que queres reivindicar a origem do arroz das lapas lá para São Jorge. Não. Eu gosto, mas vou ao Seixal comê-lo. Fazes muito bem. E eu como em Câmara de Lobos, também gosto imenso. Também fazem um arroz de lapas maravilhoso em Câmara de Lobos. Câmara de Lobos eu deixo para o peixe espada preta. Sim, mas deixa-me dizer-te que há um restaurante em Câmara de Lobos, não posso dizer o nome, pois não? Claro que podes. Praia do Vigário, que faz um arroz de lapas fabuloso. Picante ou não picante? É essencial. QB, mas vale a pena. Leva o tabasco. Praia do Vigário, Câmara de Lobos, faz um arroz. Também já comi no Seixal, também é muito bom, sem dúvida, indiscutivelmente. Mas o de Câmara de Lobos também não fica nada atrás. Não sei se o pai está em Câmara de Lobos ou se está no Seixal, eu aí já desconheço e, portanto, não entro nessas questões, nesses problemas da paternidade. E, portanto, não entro aí. Mas devo dizer que o arroz de lapas é das melhores coisas para se comer aqui na região autónoma da Madeira. Sem dúvida. Em relação ao Emanuel Câmara, estes 40 dias de consulado, eu acho que ele ficou conhecido do grande consulado. Ok, gostei. Gostei também, tu estás realmente inspirado. Mas não tem a ver com consolação. Depois daquele momento alto de poesia. De poesia, ele está... Aliás, o programa tem 2 momentos. O até esse momento, do falo, e o pós. Tu superaste depois disso. E tu não imaginas o que ainda aí vem. Mas... Não lhe digas que ela foge. O Emanuel Câmara ficou conhecido do grande público como sendo
como árbitro. Ok. Como árbitro. Ele tem-me parecido mais o famigerado VAR nestes 40 dias, ou seja, fica muito resguardado, intervém pouco e quando muito só para dizer que foi falta ou que foi penalti e pouco mais. Não, foi incisivo. Eu acho que ele tem sido incisivo. Tem estado nos momentos. Eu acho ao contrário. Eu acho que estar... ele tem aparecido até mais do que. Mais do que devia. Não, mais do que o. Não, eu acho que tem. Que acho que há um excesso de zelo, quer da parte dele, quer do Voldemort. Mas sabes, uma coisa eu reconheço, senti-lhe a falta, salvo seja, na época de pré-eleitoral, senti-lhe a falta, senti-lhe. Tu queres é sangue, Márcio, tu não prestas. Debatezinho, pá. Tu queres algum é pelo sangue. voar, pelo ar. Não, tu queres escabés. Ele quer. É isso que queremos nós. Não, mas acho que, apesar de facto ainda faltar imenso tempo para as eleições, parece que é um tema tão atual que todos os dias se fala. Aliás, só se parou de falar em Paulo Cafofo na Assembleia Legislativa Regional para se falar de António Costa. E daqui a dias vai-se voltar a falar só de Paulo Cafofo. É um intervalo. Isso é que é o verdadeiro Voldemort. That whose name shall not be said, ou algo assim. Reclama lá mais uma coisa. Mas é normal. E aqui temos que reconhecer uma coisa ao Emanuel Câmara, é que ele, quando anuncia a sua candidatura à presidência do PS, diz logo de onde vem, para onde vai e o que quer. E, portanto, logo nessa altura anunciou que ele queria ser presidente do Partido Socialista e que iria, portanto, se conseguisse, seria o Paulo Cafofo o candidato a presidente do Governo Regional. Foi traiçoeiro. Portanto, ele aí esteve... Não falou em arroz de lápis. Não falou, mas ele aí esteve muito bem, foi coerente. Portanto, é natural que todas as objetivas, digamos assim, se direcionem agora para Paulo Cafofo. Portanto, também não é surpresa nenhuma, porque as eleições que se avizinham são para o Governo Regional e, portanto, isto foi claro. Portanto, também não me faz confusão, nem faz confusão certamente ao Emanuel Câmara, que assim seja. Aliás, é bom que assim seja, porque ele foi claro em relação a esta questão. E aí esteve muito bem. Eu julgo que o Emanuel, quando se lança para a candidatura, portanto, no jornal, e quando diz logo, dá logo este dado à partida, eu acho que aí ele esteve muito bem. Portanto, se as objetivas estão todas direcionadas para Paulo Cafofo, isso para mim é mais do que normal. É ele que é o candidato a presidente do governo, é ele que terá de enfrentar o candidato do PSD, que ainda não sabemos se será o Albuquerque ou não, tudo indica que sim, e, portanto, o mais normal é que tudo se encaminhe e que tudo se direcione para o Paulo Cafofo. Vamos deixar o Partido Socialista, porque depois o tempo vai fugindo. A resposta é essa. Deixa lá o CDS. Não se pode tocar no CDS. Ok, pronto. Okay. Não se pode? Não se pode. Não, é irrelevante. Eu não diria isso, mas... É irrelevante. Ainda não. Caminha para mas se vocês o dizem, eu acredito. Caminha para os largos para a irrelevância. Nós temos umas apostas a decorrer no que toca a lugares ocupados por traseiros populares. Eu continuo a apostar no arroz de lapas. Eu continuo a preferir a carne da noite. Eu não, eu nesse aspecto. Mas a Adelaide não pode preferir a carne da noite porque não sabe o quê. Ora, explica lá o que é carne da noite. Carne da noite é como carne de vinhais, mas temperada no próprio dia com a carne fresca. Então vamos combinar uma coisa. A próxima vez que fizermos este programa, deixa de ser ao sábado de manhã e passa a ser à noite para comermos a carne da noite, pode ser? Mas sem Emanuel Câmara. Sim, sem Emanuel Câmara. Com Emanuel Câmara podemos convidá-lo um dia e ele traz o arrozinho de lapas. Sim, mas só se trouxer uma declaração escrita, como não vai reclamar a paternidade da carne da noite. Combinado. Senão não entra. Ora bem, vamos para o PSD, vamos para o Governo Regional. Ui, não melhora. Frase da semana: quem fizer ondas vai para o olho da rua. Ui. Reações e comentários. Silêncio absoluto. Bem, já fiz a minha reação, foi esta. A minha também. Mas... Ok. Assunto encerrado. Ok. Outros temas ligados à governação, como por exemplo, mais guito
para o baluarte das tradições, entre aspas, que são as casas do povo. A JSDs para adulto. Sim, continua. Portanto, isto eu tenho a dizer em relação a isto. Às vezes eu penso alto. Uma das coisas que eu continuo, não é a primeira vez que digo. Eu continuo a não saber exatamente qual é a especificidade das casas do povo. São. Explica-me, que eu tenho essa esperança. Do Estado Novo. São tentáculos do poder, cuja capilaridade se liga diretamente às urnas de voto. E a outros orifícios. Mais esclarecedor não podias ter sido, Raul. Digo há imenso tempo, e não só é que eu digo, uma das lições que a oposição não aprendeu com Alberto João Jardim é que não é difícil dominar as casas do povo, que é exatamente o fio capilar de toda a rede de poder. Olha, eu acho que elas deviam deixar de ser casas do povo e passar a ser casas das pessoas. Do povo. Porque as pessoas é que habitam nas casas. Exato. Mas são todas dominadas, não sei se algumas não são, são quase todas dominadas. Desse problema que é... Não, mas há aqui uma questão que eu acho que a região tem de realmente... ou melhor, o cidadão tem que realmente despertar para esta realidade. Isto é, nós temos várias instâncias, as juntas de freguesia, as câmaras, e depois temos as casas do povo. E a questão é, e que devemos questionar, é até que ponto se justifica a existência das casas do povo. Ou seja, não seria razoável que o trabalho que é feito pelas casas do povo fosse feito pelas juntas de freguesia? Até digo mais. Até acho que nem deveria de ser pelas juntas de freguesia, deveria ser pelas associações culturais locais. Ou isso, por exemplo, também. Os meus caros, dizerem uma coisa dessas é um crime. É um crime de lesa pátria. Não, o criminoso aqui é ele. Eu só estou a dar a minha opinião. Eu vou ser mauzinho. As casas do povo. Tu és mau. Sou mau, é verdade. Mas as casas do povo servem um interesse claro. E não me venham dizer o contrário. O erro da oposição ainda não ter percebido que é fácil dominá-las não é assim tão difícil, porque as eleições das casas do povo, com 14 votos, vence uma eleição e qualquer pessoa inscreve-se de véspera. É isso, e criar montes de associações. Exatamente. Associações. Mas aí é que está. Como é que, para todos os efeitos, uma casa do mas povo. Mas meter lá pessoas e pô-las a fazer coisas. Mas para todos os efeitos, uma casa do povo é uma associação de direito privado. Com declaração de interesse público. Exato. Que é absurdo. Isto é bonito, é um estatuto muito interessante. Não é? É conveniente. É interessante por isso. Porque entra em total confronto com aquelas associações culturais que tentam de facto fazer um trabalho e não têm o privilégio de poder contar com os cofres da Secretaria Regional de Segurança Social para fazer face a programas de festas de frutas tropicais. Por exemplo. Que servem depois para expor nas prateleiras não só as ditas frutas, como os potenciais candidatos à próxima ronda eleitoral. Exatamente. Porque se há coisa bonita em qualquer evento de Casa do Povo é olhar para o palco onde está a fruta em cartaz e ver a outra fruta à frente da fruta a expor a sua fruta, tendo em vista o mercado. Tu agora parecias... Mas é que... Tens alguma coisa contra isso? Contra as pessoas a exporem a sua fruta? Não, completamente a favor. Quanto mais fruta exposta, melhor. Olha, sou adepto do livre mercado. Olha, me too. Me too, ok. Pois, mas no que diz respeito às casas do povo, não só não considero que faça sentido, concordo com a Adelaide quando refere às juntas de freguesia, de facto há atividades que são desenvolvidas pelas casas do povo que deveriam ser desenvolvidas pelas juntas de freguesia. Indiscutivelmente. As de cariz cultural deveriam, a meu ver, ser desenvolvidas pelas entidades. E temos imensas associações culturais que vivem com imensas dificuldades porque não têm o tal frango do padrinho no Natal, nem galinha velha para a canja, e acabam por ter que desenvolver quase um trabalho pro bono para poder sobreviver em pé de igualdade com uma Casa do Povo que tem todos os apoios e que se define por manter uma série de capelinhas. Exatamente. E é óbvio que também é sempre muito bonito ver os cortejos de carrinhas
das Casas do Povo em domingos eleitorais. É sempre muito bonito. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre os fins das Casas do Povo, sobre os fins, os objetivos, os fins e os princípios. E, portanto, a mim, o que me causa alguma estranheza é o facto de assumirmos isto, nós, sociedade civil e até a oposição, se bem que o PS já tem falado algumas vezes sobre isso, de assumirmos isto com esta naturalidade. Ou seja, toda a gente sabe para que é que elas se destinam. Não quer dizer que algumas não façam trabalho meritório ou coisa do género. Sim, não estou a dizer isso. E, portanto, também temos que ser honestos a esse ponto, ao ponto de reconhecer que algumas até fazem algum trabalho meritório. A questão é os fins e os objetivos que elas servem. E, portanto, e aqui julgo que nos devíamos questionar todos, cidadãos e inclusivamente a oposição, sobre a relevância e a continuidade destas Casas do Povo ou não. É óbvio, portanto, não vi... óbvio que não vamos conseguir acabar com elas, era preciso saber aproveitá-las de outra forma. Não é a questão de acabar. Eu não estou a dizer que estes serviços que elas prestam, algumas, poderia ser, tenham necessariamente de acabar. Eu critico se há necessidade de se descentralizar este tipo de atividades, tendo em conta a própria organização funcional e até política que temos. Mas o que é um facto é que no último ano já houve várias notícias de dinheiro derramado nas Casas do Povo. E não é o único. Como isto está tudo ligado, aquela coisa que falámos há pouco e que mantivemos o silêncio, quem fizer ondas vai para o olho da rua. Isso surge e no dia a seguir vem a notícia que vai mais dinheiro para o centro de abate. Portanto, okay. E em relação ao centro de abate, que também vai receber mais 300 e tal mil ou coisa assim, o centro de abate, os nomes são fantásticos. Eu vou falar, se não me se importa, vou falar um bocadinho de nomes, de siglas, e uma delas é precisamente o centro de abate da RAM, que vai receber mais não sei quanto. Chama-se o Carame. É o Carame. É o Carame. Eu acho que como está na moda ser simpático com os seres sencientes quadrúpedes, devia-se passar a chamar Centro de Abate da RAM Boi Amigo. E aí passava a ser o Caramba. Olha, não, mas eu acho que estas Casas do Povo deviam, portanto, todos estes incentivos às Casas do Povo deviam ser incentivos às casas das pessoas. Julgo que foi que era isso que caracterizava as Casas do Povo. Que se entenda que até as próprias Casas do Povo são um poder sombra. Exatamente. E, portanto, acho que aqui é a altura também de refletirmos sobre a pertinência e a relevância destas Casas do Povo. Há juntas de freguesia com menos orçamento que uma Casa do Povo. Exatamente. E não percebo, por acaso acho estranho, que isto não tenha originado um debate público, porque isto merecia um debate público. Até que ponto se justifica estas verbas para estas Casas do Povo, como diz o Márcio, há juntas de freguesia a receber menos, quando temos as juntas de freguesia que têm esse papel. Inclusivamente que podem, com as associações, sejam elas de que natureza forem, estabelecer protocolos, portanto a Junta de Freguesia também tem essa capacidade. Portanto não percebo como é que ainda não surgiu um debate público, e estou à espera que alguém abra o debate para refletir sobre estas questões. Fica a nota também para Adelaide não passe em Casas do Povo nos próximos tempos. Mas a Adelaide disse com razão, algumas fazem um trabalho meritório. Sim, é preciso reconhecer isso. Eu conheço algumas que fazem trabalho meritório e que realmente, mas não quer dizer que a Junta de Freguesia, com articulação com outras associações, não fizesse com o mesmo orçamento. É esta sobreposição que deve ser posta em causa. Este tipo de injeção de capital nas Casas do Povo é uma compra camuflada de votos. É porque nós sabemos que... Chamemos os bois amigos pelos nomes. Vocês sabem perfeitamente, como pessoas dadas às redes sociais que são, que há Casas do Povo, por exemplo, a partilhar publicações da página do Governo Regional do PSD Madeira. Exatamente, isso são dados concretos. Esta promiscuidade não pode ser admitida. À mulher de César não basta ser séria. E aqui... Desculpa, mas esse provérbio também já foi alterado. Já foi alterado. A mulher de César arranja-se um tocho. Agora é o amigo Carlos dos Açores que diz que é verdade. Falo sobre esse assunto. O falo está a ser recorrente.
temos cerca de 7 minutos de programa. Se me permitem os meus estimados Vais reclamar amigos, outra vez. não vou de reclamar nem declamar. Vou pegar em 2 temas nacionais para fecho e depois, se ainda ficar algum ok. tempo, falamos. Primeiro, a explicação de António Costa na BTL. Foi título num dos nossos jornais regionais, que não o JM, que é para não dizer de Diário de Notícias, que foi título de primeira página, por acaso errado, que era António Costa nega mal-estar. Não é mal-estar, é mal-estar que se diz, e é com hífen. Ai, os revisores. Ai, meu Deus. Mas o que é que se falou sobre isso? Que ele foi à puncha na BTL e que depois negou o mal-estar. Eu vou explicar isto em poucos momentos. Primeira puncha, diz António Costa. Esta puncha de funcho é deliciosa. 5 minutos mais tarde, depois da segunda. Mas este pancho de funcho é muito bom. Meia hora mais tarde. Este chonfo de chanfo é maravilhoso. E depois perguntaram, e quanto ao mal-estar? Mal-estar nenhum, caiu muito bem. Pronto. Excelente justiça. Isto é a explicação e assim se criam depois títulos de jornais. Outra questão que marcou a semana. Para onde entramos na BTL com o nosso café? O festival é o nosso café na BTL. Tinha aquela gente toda Exatamente. tontinha, pá. E com arroz de lapas também? Com arroz de lata. Preferencialmente. E Depois temos de levar o pai. Vamos também. E ele acompanha-nos com toda a certeza, ok. que ele é uma pessoa muito O que bem é que disposta. vocês portanto, acharam o do Festival da Canção? O Festival da Canção, a bronca dos pelágios. Vocês ouviram as duas versões? A versão do Pissarra e a versão do pastor Por acaso ouvi. da Iurde. do Iurde. É que, São muito semelhantes. Oh, irmão, eu não ouvi mesmo nada. ouviu, não, não ouvi. Aleluia, irmão. Não ouvi. oh gata, Deus te perdoe, né? Não Como é vi que é? nada. Você não ouviu? Você ouviu, irmão? Eu ouvi. Tá. Eu ouvi com atenção. E é como disse o maestro Vitorino de Almeida. Não é plágio, é igual. Ou seja, É igual. É uma melodia tão. Uma sequência de acordes tão exata. simples. Tão simples. Que ouves e parece que já ouviste 20 vezes aquilo em 20 sítios diferentes. Porque é tão sing-along, tão chewing gum, que fica no ouvido. Por isso é que eu imaginei. Ora, canta lá um bocadinho. Que é Ora, uma canta coisa. lá. Canta lá um É bocadinho um- para nós percebermos. Eu não me lembro da letra do original porque é esquecível. Pois, dedicaste-te exclusivamente à poesia e Não, descuraste antes, essa pelo parte. contrário. Espera, Não usa descurei a nada. letra do Carlos Pereira, do Não Falo. é não é isso. Por acaso, eu cheguei à conclusão que aquela melodia é tão simples que dá para usar em culinária, futebol, política, que dá para tudo. Mas usando, por exemplo, para a política seria um falo humilde, Ai meu Deus. é um Eu sabia. falo, Eu sabia. um falo capaz. A medo. Um falo é um falo. ter pesadelos. Pronto, mas é isto. Eu vou mas, ter pesadelos. mas é que dá. Isto é tão nhanhanhã que dá para tudo. Culinária. Ai meu Deus. Culinária, ok. Culinária. Junta farinha. Ouçam. Junta farinha ao leite morno. Mexa com a varinha. E leve ao forno. Portanto, é isto. Sim, a própria letra da música do Pissarra não é grande espiga. Eu nem sei. Eu não ouvi, Não, por é isso não. fraquita, Não mas- ouvi. Dá para fazer um relato de futebol com esta canção. E só Então, bem. tinha tudo para ganhar. Remetendo para o derby Tinha tudo para ganhar, certo? remetendo para o derby de ontem à noite, do qual eu não vou falar. Dá para fazer um relato Mas com esta. É devias. tão nhanhã que dá para fazer um relato com esta canção também. Lá vai o Herrera rematar torto. Mas espera, foi golo do Porto. Ei, Porto! Não sei se foi ou se não foi, quer dizer, eu nem vi o jogo. Nem eu. Mas só para verem que, de facto,
Tu não me deixas falar o disso? Diogo Pissarra, acho que ficou muito ofendido. Eu pensei que ele agora ia passar para uma quê? sei lá, uma receita médica, uma coisa qualquer. Mas olha, Sim. Raul, Desde que não meta termómetros retais. mas olha, Não, Raul, não. depois dessas potencialidades todas da música e dessa versatilidade da música, eu acho que tínhamos tudo para ganhar outra vez o Festival da Eurovisão. Foi uma grande pena se ter criado esta celeuma Sim. toda, porque íamos ter Aliás. vencedores pelo segundo ano consecutivo. E Podia é ser muito o- mau. E é muito Podia mau. ser o plagiar pelos dois. Espera lá. Plagiar Quem tudo, foi isso é o bonito. cabrão que andou à procura nos CDs da Igreja Universal para ver se descobria? Isso deve ter sido alguém que. Eu conheço esse negócio. Esse negócio. Pastor! Esse negócio é do pastor Eliseu. Aleluia, irmão! Ô, gente, vamos denunciar esse negócio. Pode ser que. Quem sabe dar dinheiro, né? Vamos lá. Bem, estamos a chegar ao fim. Isto valeu. Foi tão bom que acabou num instante. Espera lá. Espera lá. Não. Isso lembra-me uma frase terrível que é como o tempo passa. É bonito. Eu sei o que vem aí. Sabes? Sei. Como o tempo passa quando se faz amor. Não, foi mesmo só. Foram mesmo só 30 realmente. segundos. Estava a boca fleca. Estamos a chegar ao fim. Sobreviver a este programa Adelaide, sobreviveste. sem dúvida. Sobreviveste, obrigado por teres vindo. Daqui a mais ou menos 2 meses esperamos ter-te de volta. Mas vocês acham que eu tenho paciência para vos aturar outra vez num outro programa? Tenho a certeza. Eu trago Obrigada. uma nova blend de café. E na próxima, muito e bem. na próxima cantas tu. E olha que eu canto muito bem, atenção. Queres dar um exemplo? Estes são os filhos do dragão. Muito bem. Fechamos em grande. Muito obrigada Ai, pelo convite. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem, até para a semana. Obrigada, até para a semana. Plano estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano estratégico, aos sábados, para começar o fim de semana em grande.